Na era de ouro do vale tudo e das artes marciais mistas, quando os gigantes colidiam nos ringues do Japão e no octógono do UFC, poucos lutadores conseguiram inspirar um misto tão grande de terror e admiração quanto um atleta vindo do estado de Ohio. Dono de uma explosão muscular absolutamente surreal e de um dos níveis mais altos de wrestling já vistos na história do esporte, ele recebeu o apelido intimidador de O Monstro. O seu grandioso nome era Kevin Randleman, uma lenda viva do esporte. Com um físico que parecia esculpido diretamente em pedra e pernas dotadas de molas, Randleman transformou o wrestling agressivo em uma arma letal que desafiava a própria física. Ele ergueu o cinturão peso pesado do Ultimate e eternizou seu grande nome no extinto Pride com nocautes chocantes e quedas que ecoarão para sempre na memória dos fãs de lutas. Prepare-se para mergulhar na jornada intensa, brutal e emocionante deste ícone que pavimentou o caminho do MMA. Esta é a história de Randleman. Nascido em agosto de 1971 na cidade de Sandusky, no interior do estado de Ohio, Kevin Christopher Randleman cresceu em um ambiente onde as dificuldades financeiras moldaram seu espírito batalhador. Em uma família com impressionantes 11 irmãos, o jovem Kevin encontrou no esporte uma válvula de escape para direcionar sua hiperatividade e agressividade natural. Durante a fase escolar, ele descobriu a modalidade que mudaria sua vida para todo sempre, o wrestling local. Ingressando no cobiçado programa atlético da tradicional Universidade Estadual de Ohio, o jovem Kevin competiu na divisão mais acirrada do esporte universitário americano. Dotado de agilidade felina e força monstruosa, ele conquistou o título da Divisão 1 da NCAA de forma invicta por 2 vezes consecutivas nos anos 90. Esse desempenho avassalador nos tapetes garantiu-lhe o status de lenda nacional e atraiu os olhares atentos dos promotores de uma nova modalidade de lutas profissionais. A introdução de Kevin Randleman ao cenário brutal do Vale Tudo aconteceu sob a tutela de seu amigo e mentor Mark Coleman, que fundou a renomada equipe Hammer House para reunir os maiores wrestlers dos Estados Unidos. Em outubro de 1996, Kevin viajou ao Brasil para competir no evento universal Vale Tudo Fighting, um torneio extremamente violento realizado em uma única noite, onde regras inexistiam e as luvas de proteção sequer eram consideradas equipamentos obrigatórios. Lutando 3 vezes na mesma noite, o americano demonstrou uma resistência física inabalável e uma pressão por cima que destruiu seus adversários. Ele conquistou o título daquele torneio impressionante, deixando claro ao mundo marcial que um novo estilo de combate baseado na força bruta, quedas explosivas e o controle absoluto no chão seria a chave para a dominação. O sucesso no Brasil rendeu-lhe o passaporte direto para pisar no octógono sagrado do Ultimate Fighting Championship pouco depois. A estreia de Kevin no UFC aconteceu no ano de 1999, em uma época turbulenta onde o evento ainda lutava por aceitação global e legalidade nos Estados Unidos. Mostrando toda a sua capacidade atlética descomunal, Randleman precisou de muito pouco tempo para se colocar na posição de desafiante direto ao cinturão da categoria peso pesado. O combate definitivo aconteceu no lendário evento UFC 23, enfrentando o habilidoso e muito perigoso trocador Pat Williams. Dominando Williams de forma completa com suas poderosas quedas, um controle posicional asfixiante e violentos golpes de marreta vindos de cima, Randleman venceu a luta na decisão dos juízes e faturou o título mundial peso pesado do Ultimate. Na sequência, ele defendeu brilhantemente o cinturão contra o casca-grossa Pedro Rizzo em um embate épico de 5 assaltos brutais. Kevin Randleman atingia assim o posto mais alto das artes marciais, sendo reconhecido como o homem mais temido do mundo. Após perder o cinturão do UFC para o notável wrestler Randy Couture e sofrer um inusitado acidente nos bastidores que o tirou de uma luta contra Chuck Liddell, o horizonte de Randleman mudou completamente em 2002. Ele assinou o contrato com a famosa e lendária organização japonesa Pride Fighting Championships, o absoluto maior espetáculo de lutas do planeta naquela época mágica. No Japão, o estilo explosivo, o cabelo descolorido e a energia frenética de Kevin o tornaram um popstar. O público asiático amava atletas que lutavam com o coração na ponta das luvas, e o monstro entregava exatamente isso a cada aparição na icônica passarela da Saitama Super Arena. Com entradas apoteóticas, exibindo saltos atléticos assustadores de quase 2 metros de altura durante o seu aquecimento antes mesmo de o gongo soar, ele intimidava qualquer um. Randleman não entrava no ringue apenas para competir, ele transformava o combate brutal em uma experiência de entretenimento inigualável. No ano de 2004, o Pride promoveu o histórico Grand Prix dos pesos pesados, reunindo a elite absoluta e os lutadores mais temidos do mundo em um único torneio eliminatório.
Na primeira fase desta competição, Kevin Handleman foi sorteado para enfrentar simplesmente Mirko Crocop, o letal ex-comando croata apontado por grande parte da mídia especializada como o franco favorito para conquistar o título. Ninguém acreditava que a trocação do americano seria páreo para os chutes do rival. No entanto, logo aos 2 minutos do primeiro assalto, o monstro chocou o planeta inteiro de uma maneira inesquecível. Em vez de buscar desesperadamente as pernas do oponente croata para aplicar seu imbatível wrestling de elite, Handleman fintou com imensa inteligência uma tentativa de queda e conectou um cruzado de esquerda brutal perfeitamente no queixo de Mirko. Crocop desabou apagado instantaneamente, presenteando a Kevin uma das maiores e mais chocantes vitórias da história do MMA. Avançando para a segunda rodada do torneio, Kevin Handleman encontrou pela frente o invencível e temido imperador russo Fedor Emelianenko, o melhor lutador peso-pesado de todos os tempos. Nos primeiros instantes do forte combate, Kevin encurtou a distância, agarrou o russo pelas costas pela cintura e aplicou aquele que viria a ser eleito, de forma unânime por fãs e pela própria mídia especializada do mundo inteiro, como o golpe plástico mais sensacional e violento da história das artes marciais. O Handleman Suplex ergueu Fedor completamente no ar e o cravou de cabeça e pescoço contra a lona em um ângulo absurdo, que poderia ter paralisado um homem normal para sempre. Milagrosamente, graças ao pescoço incrivelmente grosso e flexível, o russo sobreviveu ao impacto e, poucos minutos depois, conseguiu reverter a posição de domínio para finalizar o americano com uma kimura justa. Mesmo saindo derrotado, Handleman eternizou sua força hercúlea em um único movimento na mente eterna dos fãs. A coragem de Kevin Handleman em enfrentar qualquer adversário, independentemente do estilo ou da vantagem técnica, ficou imortalizada mais uma vez durante sua épica e contundente batalha contra o fenômeno brasileiro Maurício Shogun Rua no Pride 32, realizado de forma histórica na vibrante cidade de Las Vegas no ano de 2006. Mesmo sofrendo com diversas lesões crônicas no ombro e no joelho antes de subir aos ringues, o monstro aceitou o desafio para honrar o seu amado esporte. A grande luta foi uma verdadeira prova de resiliência e agressividade pura, com Handleman aplicando formidáveis quedas iniciais e disparando duros socos contra a temida guarda afiada do atleta brasileiro. Embora Shogun tenha conseguido encaixar uma chave de joelho brilhante ainda no primeiro round para finalizar a violenta contenda, a bravura e a explosão de Kevin nos minutos iniciais renderão-lhe uma calorosa e emocionada salva de palmas do imenso público que presenciou sua apresentação lá. Os anos finais da carreira de Kevin Handleman nos ringues profissionais foram marcados por uma sequência dramática e angustiante de problemas médicos devastadores. A exposição extrema aos treinos pesados na equipe Hammer House, somada ao esforço colossal exercido em toda a sua vida como atleta de wrestling, destruíram suas articulações. Ele enfrentou mais de 15 complexas cirurgias, incluindo operações para salvar a perna e reparar severos e profundos danos na região do seu ombro machucado. Em 2008, a situação de saúde de Handleman atingiu um nível verdadeiramente assustador quando ele contraiu uma perigosa infecção por estafilococos que abriu feridas literalmente enormes em seu torso. A bactéria devoradora de carne quase custou a sua vida, deixando cicatrizes horrendas e forçando o guerreiro americano a repensar completamente o seu estilo agressivo de vida. Mesmo assim, ele manteve sempre um sorriso largo, mostrando um maravilhoso coração inabalável que jamais desistia. Se dentro dos ringues de lona e das grades de metal Kevin Handleman justificava amplamente o temido apelido de monstro, agindo de forma intimidadora e quebrando as defesas com sua força animalesca sem nenhuma piedade, longe das luzes da arena a história era totalmente oposta. Fãs de artes marciais, jornalistas esportivos especializados, árbitros e até adversários diretos o descreviam unanimemente como uma das almas mais doces, amáveis e atenciosas que já pisaram em um evento de grandes lutas. Kevin sempre tinha tempo de sobra para parar, tirar fotos abraçado aos torcedores, ouvir as inspiradoras histórias de vida dos jovens lutadores, chorar com eles em momentos de derrota amarga e ajudar financeiramente treinadores amigos que passavam por dificuldades pessoais severas. Atrás daquela montanha de músculos densos, das grossas correntes que costumava usar e da fisionomia brutal, batia firme o coração extremamente humano de um marido super dedicado e um grande pai de família sempre amoroso. Em 11 de fevereiro do triste ano de 2016, o implacável destino chocou impiedosamente todos os fãs e praticantes das artes marciais. Kevin Handleman foi internado urgentemente em um hospital da Califórnia após dar entrada apresentando um sério quadro de pneumonia aguda que evoluiu drasticamente para uma letal insuficiência cardíaca.
Com apenas 44 anos de vida, a lenda da época de ouro do MMA fechava os seus lindos olhos de uma vez, deixando o mundo em extremo luto. A notícia devastadora e extremamente inesperada de sua morte gerou uma monumental onda de solidariedade, manifestações de tristeza profunda e grandes homenagens respeitosas nas redes sociais de todo o mundo. Antigos rivais como Mirko Cr. Fedor Emelianenko, Bas Rutten e Maurício Shogun lamentaram profundamente a trágica partida do valente companheiro de profissão. Dana White destacou oficialmente que o esporte perdia não apenas uma força pura da natureza, mas também um excelente ser humano. Em maio do ano de 2020, 4 longos e dolorosos anos após o seu precoce falecimento, a diretoria do Ultimate Fighting Championship prestou justiça divina e imortalizou finalmente o valente nome de Kevin Handleman no sagrado Hall da Fama da organização. Ele foi eternizado na ala dos pioneiros do evento em uma lindíssima e emocionante cerimônia póstuma, acompanhada pela sua viúva e dezenas de atletas contemporâneos que foram verdadeiras testemunhas oculares das suas façanhas em vida. O brilhante legado de The Monster permanece perfeitamente intacto nas memórias daqueles que acompanharam a gloriosa e emocionante transição do temido vale-tudo para o MMA moderno. Ele provou sem dúvidas ao planeta inteiro que a força avassaladora, quando firmemente combinada com a coragem inabalável de um valente leão, é capaz de produzir os mais impressionantes e marcantes momentos esportivos da Terra. Handleman será para sempre